Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro vídeo da jornada chamado Câmbio Descomplicado. Como falei no vídeo anterior, o meu propósito é passar conhecimento, é socializar esse conhecimento sobre câmbio, sobre comércio exterior, baseado também na minha experiência de 32 anos no mercado de câmbio, tendo trabalhado em 7 bancos, como eu falei, tendo sido docente do INSPER, da FIA USP, em curso de Trade Finance, e sou professor até hoje da FGV desde 2009, há quase 12 anos. Então é um prazer ter você aqui, seja bem-vinda, bem-vindo, espero que você aproveite bastante. Se você puder, quero pedir para você aproveitar esse momento para se inscrever, não deixe de dar o seu joinha, você sabe que isso tudo é muito importante para nós, ok? Eu quero dizer que o mercado de câmbio, nós vamos falar muito desse mercado, ele realmente é cheio de regras. Por isso, o Banco Central vem modernizando esse mercado. Desde 2019, mandou ao Executivo um projeto de lei, o 5387. Esse projeto, nós trabalhamos nesse projeto, muitas entidades de classe, bancos, executivos do mercado, para poder estudá-lo e ver como ele será aprovado. E ele foi aprovado em 2020, agora em dezembro, na Câmara dos Deputados, porém com 6 destaques que foram deixados para votar agora em fevereiro. Então, nós vamos tentar ajudar o relator, que é o deputado Otto de Alencar, nesses destaques, para a gente estudar com eles essas emendas e ver o que a gente consegue fazer para passar o texto da forma original, de forma que a gente possa acomodar as principais mudanças que a gente espera nesse mercado. Mas é um mercado complexo, no sentido de que ele vem com mais de 100 anos de legislação e mais de 40 instrumentos, e o Banco Central resolveu modernizar isso, simplificar, e vem tomando grandes ações no sentido de mudar o mercado de câmbio, torná-lo mais fácil, mais flexível, menos burocrático, e com acesso a muito mais a outras entidades, como as fintechs que estão surgindo. Então nós vamos falar disso mais para frente, sobre o PL de câmbio, Eu tenho acompanhado as mudanças do mercado de câmbio desde 1988. Em 87 o Brasil tinha acabado de declarar moratória, eu entrei no câmbio em 88 e vivi muitas mudanças, vivi muita coisa. Comecei lá como escriturário e fui crescendo e me envolvendo com muitas operações. Então eu quero poder compartilhar bastante com você nesses vídeos que virão. Obviamente nós vamos começar com conceitos mais básicos, mas vamos falar de tudo como foi o passado e como é o presente e como será o futuro. Tá certo? Então eu espero que você fique com a gente. Nós tivemos grandes mudanças nos anos 2005, 2006 no câmbio, em 2013, e agora com o PL de câmbio teremos muitas coisas novas também, Então nós vamos aos poucos mergulhando nos textos e vamos mergulhando nas regras, e eu quero tentar descomplicar para você esse mercado. Muita gente diz, é meio difícil, é muito complexo, mas eu acredito que eu tenho uma habilidade de poder simplificar para você, explicar para você de uma forma mais simples, para você entender os conceitos. Vai te ajudar, com certeza, na sua empresa de importação e exportação, se você trabalha em logística, se você trabalha em banco, o conhecimento é que transforma, é que faz a diferença, é que te eleva e faz com que você tenha oportunidades de ter cargos maiores e assumir posições mais executivas, Então, vem comigo, a gente vai fazer mais para frente uma jornada, o que eu vou chamar de campo de preparação para aqueles interessados em realmente aprofundar a matéria, ok? Então, fique atento. Então, vamos lá? Muito bem. Câmbio descomplicado. Então, vamos começar, então, a falar sobre isso que todo mundo está esperando, Bem-vindos ao mundo do câmbio descomplicado. Eu quero começar perguntando para você, o mercado de câmbio é algo complicado para você? O que é o câmbio? O que são as operações de câmbio? Você tem ideia? Muito bem. Então vamos começar. Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar isso. E quais são os tipos de mercado que temos em nosso sistema financeiro nacional? Nós temos basicamente 4 mercados. O primeiro é o mercado monetário, que você conhece, é o mercado que fornece economia, papel moeda, a moeda escritural,
né, o real que você vai lá, deposita, que você usa para comprar as coisas. Enfim, esse é um mercado chamado de mercado monetário. Existe um mercado de crédito. Esse é um mercado que fornece recursos para as pessoas consumirem. Então, quando você vai lá e faz um empréstimo consignado, ou você faz um empréstimo normal para poder adquirir bens, você está dentro do mercado de crédito, quando as empresas estão tomando capital de giro, né, para financiar algum projeto, ou para ter recursos para pagar a folha de pagamento, elas estão nesse mercado de crédito. Existe o mercado de capitais, né, que é o mercado que permite às empresas, em geral, captar recursos de terceiros, trazer recursos do exterior, crescer por dívida, ou se não fazer seus IPOs, que a gente chama, né, abrir capital, enfim. É um mercado bastante específico chamado mercado de capitais. E existe o mercado de câmbio, que é o mercado onde, de fato, que é o nosso foco aqui, que é o mercado onde a gente faz a troca de moeda estrangeira por real ou vice-versa, tá certo? Muito bem. O que é o câmbio? O que são operações de câmbio? Algumas pessoas, meu filho perguntou esses dias para mim, pai, o que é o mercado de câmbio? Ele não tinha ideia. Eu falei, olha, filho, é uma coisa muito simples, é a troca ou a conversão da moeda de um país pela moeda de outro país. Essas trocas de moedas acontecem no mercado de câmbio. Câmbio é troca. Eu disse para ele, a nossa moeda não é real? Pelo curso forçado da moeda, o mercado brasileiro não é dolarizado, a nossa moeda oficial é real. Para você pagar no exterior, em outro país que tem outra moeda, você vai precisar trocar esse real pela outra moeda, né? Se você levar, eu falei para eles, se você levar o real nos Estados Unidos, eles não vão aceitar para você pagar algo, você vai ter que ter o dólar. Para isso, você precisa comprar o dólar. Então, o mercado de câmbio é exatamente esse mercado que te permite trocar as moedas, tá certo? Você vai observar que pessoas, turistas, empresas, instituições financeiras compram e vendem moeda estrangeira o tempo inteiro, mas sempre sob a regulação do Banco Central e debaixo das resoluções do Conselho Monetário Nacional, tá certo? Então, o que são operações de câmbio? Em relação ao estabelecimento operador, quando há essa troca de moedas, elas se classificam como compra, como venda ou como arbitragem. No mercado de câmbio, essa visão para a terminologia de compra ou venda da moeda é sempre no prisma da instituição financeira. Tá? Então, quando uma empresa precisa de dólares para mandar para o exterior, ela vai comprar, mas para o banco, para a instituição financeira, para a corretora, essa é uma operação de venda, porque é sempre do prisma da instituição financeira. Então, o banco está vendendo moeda para quem precisa comprar, então, é uma operação de venda. Então, todo recurso que vai sair do Brasil para o exterior, a gente basicamente chama que é uma operação de venda de moeda estrangeira. Por exemplo, se o importador brasileiro precisa pagar uma mercadoria adquirida nos Estados Unidos, estou escrevendo aqui, né, ele precisará comprar os dólares, mas essa será considerada uma operação de venda no mercado de câmbio, porque a instituição financeira, como eu disse, venderá os dólares para o importador e os entregará no exterior conforme instruções do importador. Então, uma operação de venda. Marcelo, o que é uma operação então de compra? É simples, você tem uma empresa e você exporta para o exterior e precisa receber. Só que sua moeda é real, você não pode ter moeda estrangeira na sua conta aqui, pode? Não pode, nem com o Pix. Então, o que acontece? A empresa lá fora vai mandar esses dólares, vai cair na conta de um banco, e este banco vai te ligar e vai dizer assim, olha, recebi aqui 10 mil dólares, você quer fechar o contrato de câmbio, você quer transformar, quer fazer uma operação de câmbio, transformar esses dólares em reais? Ah, eu quero sim. Então vamos supor que a conversão deu 55 mil reais, é o que você vai receber e o banco vai reter esses dólares, por isso ele está comprando a moeda de você, ok? E a operação de arbitragem é uma operação de troca de moedas entre bancos, né? Então, a operação de arbitragem é a troca de uma moeda por outra. Quando você está fazendo câmbio, você está aqui trocando reais por alguma moeda estrangeira. A arbitragem é a troca de duas moedas estrangeiras, ok? Muito bem. Existe também o câmbio para turismo, né? Muita gente viaja, muita gente precisa comprar. Quantas vezes você já não foi num banco, numa casa de câmbio, ou com alguém que vendesse dólares ou moeda estrangeira que você precisasse, você foi lá e comprou. Você deu os reais equivalentes por uma taxa de câmbio, que eu vou falar daqui a pouco como que funciona. Então, o câmbio para o turismo, aliás, o mercado de turismo é um mercado muito grande, e o câmbio para turismo ele é importante, porque além da necessidade de empresas, né, que elas têm de adquirir moeda estrangeira para honrar pagamentos no exterior,
ou trocar de moeda estrangeira para receberem do exterior, existe um mercado enorme de troca de moeda chamado câmbio turismo. Qualquer pessoa que vai viajar pode comprar moeda do país estrangeiro. Então, além do dinheiro em espécie, a gente sabe também que o viajante ele pode comprar, pedir para carregar um cartão pré-pago. O banco te fornece um cartão pré-pago, carregado já com o saldo em dólar que você adquiriu, e quando você estiver no exterior, você vai poder usar esse cartão carregado, né? Essa é uma operação de câmbio. Nós vamos ver mais para frente que é uma operação de câmbio de balcão, é uma operação que tem uma liquidação no mesmo dia. Nós vamos falar sobre isso depois também, né? É bom lembrar que você deve sempre comprar de instituição autorizada a operar pelo Banco Central. Senão você pode estar caindo na mão de um doleiro, né? Quem é o doleiro, né? O doleiro é aquele que já tem algum recurso numa conta no exterior, você dá reais para ele aqui e ele pega o dólar equivalente pela taxa que foi usada e coloca lá fora onde você pedir, ou dá para a pessoa que você pediu. Só que essa é uma operação irregular, ilegal, não registrada no Banco Central. Operações legais são sempre registradas no Banco Central, tá certo? As famosas remittances, remessas pessoais, doe para o exterior, né? A gente vê pessoas enviando, recebendo recursos do exterior, né, mandando dinheiro, pessoas que viajam mandando dinheiro para os pais aqui no Brasil, para ajudar a família, ou pessoas daqui que mandam dinheiro para sustentar pessoas que estão no exterior, né? Então, assim como acontece no mercado de turismo, acontece também nesse mercado de remittances, que a gente chama remessas pessoais. Então, as pessoas podem adquirir moeda para mandar para o exterior, obviamente sob as regras do Banco Central, que nós vamos ver mais para frente. Mas antes de continuarmos os conceitos do mercado de câmbio, precisamos falar de duas entidades importantes nesse mercado. A primeira delas é o Banco Central. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal que tem autonomia total e certa independência, mas legalmente ainda é dependente, subordinado ao Conselho Monetário Nacional, ok? E subsequentemente ao Ministério da Fazenda. Você sabia que o Banco Central, na verdade, do Brasil, ele foi criado em substituição à antiga SUMOC, né? Então, essa Superintendência de Moeda e de Crédito SUMOC, né, ela foi substituída em 64. Então, antes da criação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que eles foram criados juntos, as funções típicas de autoridade monetária, a partir de 1945, eram desempenhadas, então, pela SUMOC. Então, o Banco Central, desde 64, é o banco dos bancos, é um banco que é do governo, né, ligado ao governo, e tem a função de fiscalizar os bancos em todas as operações, inclusive nas operações de câmbio, né. As principais funções do Banco Central são, por exemplo, garantir a estabilidade e o poder da compra de moeda de cada país e do sistema financeiro como um todo. Além de autorizar, normatizar, eles fiscalizam as instituições financeiras, e no nosso mundo de câmbio, nós temos que seguir as regras, porque o Banco Central está bem atento ao que os bancos estão fazendo, se estão operando dentro das regras do Banco Central. Então é importante aqui a gente frisar essa questão de garantir o poder de compra, né, e venda da moeda, né? Quando você olha o mercado de câmbio, você vê, por exemplo, a taxa, e quando a taxa está subindo muito, porque nós temos um câmbio livre, se você for olhar, nós temos aí uma política cambial chamada de flutuação suja, ou seja, o Banco Central deixa o câmbio flutuar até um determinado limite, e a partir desse momento, ele entra no mercado comprando ou vendendo dólares. Aquelas velhas e conhecidas operações chamadas swap cambial, ou swap cambial reverso, a depender da situação. O dólar subindo muito, o Banco Central tem que fazer os swaps cambiais, então ele vai fazer uma operação, ele realmente tem os seus leilões com os dealers de câmbio, que são bancos autorizados a fazer isso, e ele entra vendendo moeda ou entra comprando a partir da situação. São operações, né, as operações de swap são operações que não há entrega física da moeda, mas elas são operações futuras, operações que eles fazem que dá o efeito no mercado para baixar a taxa de câmbio, no caso do swap cambial. Então, se o mercado se a taxa de câmbio está subindo muito, isso significa dizer que o Banco Central entra vendendo moeda, entra jogando moeda no mercado, né? E aí você sabe, quanto mais oferta, aí a tendência é baixar, né? Quando falta, aí o dólar sobe. Então, a política cambial do Banco Central é muito importante nesse sentido,
de equilibrar as taxas de câmbio, né? Um dólar muito alto vai prejudicar bastante os importadores, e isto vai gerar inflação, porque, na verdade, os preços nas importações vão ser repassados nos produtos que serão vendidos aqui no mercado nacional. Então, um dólar muito alto vai também atrapalhar a meta de inflação do Banco Central, a meta do Copom. E, por outro lado, um dólar mais alto ajuda bastante os exportadores, que acabam podendo vender um pouco mais barato, que se compensam da taxa de câmbio um pouco mais alta, né? Então, isso aumenta a competitividade dos exportadores, mas esse é o desafio do Banco Central, tentar deixar, né, do Paulo Guedes lá, deixar uma taxa num nível que seja adequado para não prejudicar tanto o mercado nacional, os importadores, a indústria nacional, o parque nacional, e para não gerar inflação. E, por outro lado, também não pode ser um dólar muito baixo, porque senão prejudica as exportações. Então, o Banco Central, através dessa flutuação suja, através desse regime, ele deixa realmente a lei da oferta e demanda, o mercado vai se regulando, porém, em alguns momentos, ele precisa fazer os famosos leilões, fazer os swaps cambiais, exatamente para tentar baixar a taxa do dólar, ok? Então, também a gente vê aqui que o Banco Central tem que definir políticas monetárias, né? Taxa de juros, taxa de trabalhar no câmbio, entre outras coisas. E aí você sabe que o Banco Central, existe um comitê de política monetária chamado Copom, que é um órgão decisório da política monetária do Banco Central, e ele é o órgão que, por exemplo, estabelece uma meta para a taxa Selic, que hoje está em 2%. Né? Essa taxa de juros básica do mercado é muito importante, está ligada totalmente ao nosso mercado de câmbio também. Lembrando que quanto mais baixa essa taxa no mercado, você atrai menos investimentos, né? Então você acaba tendo uma fuga de capital estrangeiro, capital que volta para os Estados Unidos, se tiver a taxa daqui muito próxima da de lá, porque o risco dos Estados Unidos é melhor. Então, no tempo da Dilma, por exemplo, nós tínhamos uma taxa de juros de 14,5%, que é uma taxa mais atrativa para atrair investidores, né, fora do Brasil, para que ingressem recursos aqui para aplicar aqui em títulos ou no Tesouro Nacional, enfim, aplicar em renda fixa, na Bolsa. Quando você tem uma taxa de juros maior, você atrai, né, os investidores. Agora, com uma taxa de 2%, fica mais complicado. Por isso, o Banco Central, inclusive, tem uma ideia de subir 1,25 a taxa de juros esse ano, tá certo? Então, a taxa de juros é algo bastante importante aí também para o nosso mercado. Nós vamos entender isso um pouco melhor depois. Então, a política monetária do Banco Central é conduzida sob regime de metas para a inflação, e é caracterizado pelo comprometimento do Banco Central a atuar de forma a garantir a inflação observada que esteja em linha com a meta pré-estabelecida. Se a meta, por exemplo, é 4,5%, né, um aumento muito grande da taxa de câmbio vai ser difícil segurar essa taxa, porque os preços serão repassados no mercado e aí sobe tudo, né, e subindo é difícil manter essa meta. Né? Outra coisa é que o Banco Central tem a opção, é importante o nosso mercado de câmbio, né, o nosso fiscalizador, o nosso órgão regulador, precisa guardar as reservas internacionais. Né? E as reservas internacionais são muito importantes porque guarda o país em momentos de choque cambial, em momentos de turbulências internacionais. É um colchão que o Banco Central tem exatamente para gastar em operações até de swap, né, para manter aí, né, a estabilidade do mercado. A maior parte dessas reservas realmente está aplicada em títulos do Tesouro americano. O Banco Central também pega uma parte do que ele capta aqui com o Tesouro, quando a gente aplica, né, Tesouro Nacional, e transforma isso em reserva cambial, transforma em dólares, deixa aplicado no Tesouro americano, né, em títulos do Tesouro. É um colchão que o Banco Central tem para segurar. Né? O Brasil tem mais de 300 bilhões hoje de reservas cambiais, então a gente está numa situação boa e não está quebrado, como nós ouvimos do nosso presidente esses dias, tá certo? Então as reservas também asseguram moeda para que os bancos façam operações a clientes, na medida em que o Banco Central pode lançar mão dessas reservas para segurar o dólar, por exemplo, para fazer operações swap cambial, entre outras que ele pode fazer com essas reservas, tá bom? E a gente, então, termina dizendo que o Banco Central executa a política monetária e cambial, né? Então, ele cabe a essa autoridade executar a política cambial, né? Nesse sentido, ele é responsável pelo funcionamento
regular do mercado de câmbio, né? O Banco Central regula o mercado, ele estabelece limites, estabelece legislações, ele controla bastante, fiscaliza esse mercado de câmbio, ele trabalha, como eu disse, através dos swaps cambiais para ter uma estabilidade relativa das taxas de câmbio, ele, como eu disse, também das reservas cambiais, isso faz parte da política cambial, cuidar das reservas cambiais, né, para não acontecer o que aconteceu aí, né, se a gente for na história, em 1983, lá a gente tem um momento de centralização cambial, por conta a gente tinha só 4 bilhões ali nas reservas bancárias, o Banco Central precisa segurar os recursos e não deixar sair recursos em moeda estrangeira do Brasil. Então, realmente, é muito importante essa administração das reservas. E acompanha também, controla os movimentos de capitais, né, os capitais estrangeiros, né, porque nós temos nas operações de câmbio ingressos de recursos para investimento no Brasil, a gente chama de RDE-ED, né, tem um registro declaratório eletrônico, investimento externo direto, temos também os empréstimos internacionais, né, então tem movimentos de capitais. Aí tem estrangeiros não residentes investindo aqui em bolsa também, né, que a gente chama dos INRs, né, que é investidor não residente, também entram no Brasil, tem aqui o seu representante, seu custodiante para investir em bolsa. É um mercado que, de fato, a gente vê o controle e os movimentos de capitais são muito grandes e o Banco Central tem que regular tudo isso, tá bom? O outro é o Conselho Monetário Nacional, né, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão também que foi criado, né, em 1964, e é um órgão superior aí do sistema financeiro nacional, né? Então ele realmente tem essa responsabilidade de formular política de moeda e de crédito, e o objetivo do Conselho Monetário também é a estabilidade da moeda, né? Isso faz parte do desenvolvimento econômico e social do país. Então, quando eu falei em 2006 lá, o Conselho Monetário, que começou a permitir que exportadores pudessem deixar recursos no exterior oriundos de sua exportação, né? E ele é composto pelo ministro da Economia, que é presidente do Conselho, presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Então, o Conselho Monetário Nacional é muito importante aí também para o nosso mercado, tá bom? Eles fazem tudo isso, como eu já disse, né? E eles se reúnem uma vez por mês para poder deliberar sobre esses assuntos ligados à política de moeda e de crédito, tá bom? Agora vamos falar agora um pouco uma linguagem que talvez você seja mais acessível para muitos que não trabalham nesse mercado, que é o que é taxa de câmbio, né? Taxa de câmbio é o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira ou o preço em moeda estrangeira de uma unidade de moeda nacional. Bruno Ratti coloca isso no seu livro Comércio Internacional e Câmbio, né? Eu acho muito interessante porque é uma boa definição do que é a taxa, né? Então, ela mede o valor externo de uma moeda, é a relação de valor entre duas moedas. Então, a taxa cambial, ela ocupa uma posição chave nas transações internacionais de um país. Ela vai trazer a relação de valor entre uma moeda e outra, tá certo? E ela pode ser definida em termos diretos e indiretos. Então, o método direto quando a taxa cambial indica a quantidade de moeda nacional que é trocada por uma unidade de moeda estrangeira. Exemplo, né? Informação da quantidade de reais necessárias para $1. Se $1 é igual a 5,40, significa então, essa é a taxa cambial, né? Você precisa de R$5,40 para comprar $1. A taxa está estabelecida aí, tá certo? Ela também pode ser definida de forma indireta, quando indica a quantidade de moeda estrangeira necessária para uma unidade de moeda nacional. Aqui é o contrário, né? Quantos dólares eu preciso para comprar R$1? Nesse exemplo que eu dei, apenas 18 centavos 52, né? 0,1852, né? Centavos de dólar para poder comprar R$1. Então, a taxa de câmbio, ela reflete dessa forma o custo de uma moeda em relação à outra, tá certo? Dividindo-se em taxa de venda e taxa de compra. Então, dado que a taxa de câmbio é um preço, este é diferente na compra e na venda. Assim, a taxa de câmbio para venda é o preço que o agente financeiro autorizado pelo Banco Central cobra em moeda nacional ao vender moeda estrangeira a um importador, por exemplo, né, que precisa adquirir dólares para mandar para o exterior. O banco vai vender, então tem um preço de venda que é mais alto que o preço de compra. Já a taxa de compra é o preço em moeda nacional que o agente financeiro paga pela moeda estrangeira que lhe é ofertada. Exemplo, para um exportador. Ou alguém, por exemplo, que prestou um serviço no exterior e quer receber agora. Quando chega a ordem de pagamento, um pagamento do exterior, quando o banco
fará a compra dessa moeda, ele aplicará a taxa de compra e o beneficiário no Brasil receberá o valor de reais relativos a essa taxa em moeda nacional, tá certo? Então, nesse vídeo curto de hoje, a gente aprendeu algumas coisas, que o sistema financeiro nacional tem 4 tipos de mercado, né? O mercado monetário, de crédito, o mercado de capitais e o mercado de câmbio, que será o nosso foco daqui para frente. Que o câmbio é uma operação de troca ou conversão da moeda, né, conversão de moeda de um país pela moeda de outro país, né? Então, você troca reais por dólar, reais por libra esterlina, reais por euro, né, por peso chileno, isso tudo você necessita do câmbio, trocar essas moedas, né? E aí a gente aprendeu também que nós temos que as operações de câmbio se classificam em venda, compra e arbitragem, né? Então você tem operação de venda sempre no prisma da instituição financeira, uma operação de compra sempre no prisma da instituição financeira e a arbitragem, que é a troca de moedas estrangeiras, que os bancos podem trocar moedas estrangeiras entre si. Nós aprendemos também que o mercado de câmbio básico cobre operações de troca de moeda para comércio exterior, para turismo e remessas pessoais. Ao decorrer dos vídeos nós vamos ver outras modalidades, e nós temos muita matéria para poder discutir aqui e falar, como investimento, empréstimos, outros tipos de remessas serão vistos mais à frente, tá certo? Nós aprendemos sobre as principais ações do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional nesse mercado de câmbio, de forma resumida, obviamente, são muitas funções e ações, mas a gente entendeu a importância do Banco Central como órgão fiscalizador, regulador, que autoriza um banco a operar em câmbio. Quando o banco estrangeiro chega no Brasil, quer operar em câmbio, ele precisa da autorização do Banco Central e ele precisa cumprir vários requisitos para poder ser um agente autorizado de câmbio. Nós aprendemos que o Banco Central está de olho também na taxa de câmbio, às vezes precisando intervir. Roberto Campos lá, muitas vezes não gosta muito de fazer isso, né? Um governo que deixa o mercado andar mais livre, mas às vezes precisa fazer os swaps cambiais, as operações nesse mercado para poder controlar a taxa de câmbio. A gente aprendeu o que é taxa de câmbio ou taxa cambial, né? Relação entre duas moedas, né? A diferença entre taxa de compra e taxa de venda. Você sabe que a taxa de venda é a taxa que o agente está disposto a pagar, né, para vender a moeda, e a de compra que está disposto a pagar para comprar aquela moeda, e que a taxa de câmbio pode ser medida de forma direta ou indireta. No próximo vídeo nós vamos falar sobre paridade. O que será a paridade, né? Muita gente não sabe o que é paridade. Ela é importantíssima para a gente poder calcular valor de outras moedas que não o dólar, né? Para chegar em reais, na taxa em reais. O que será a taxa de câmbio tipo A e tipo B, classificadas pelo Banco Central? Moeda conversível, moeda inconversível, taxas cruzadas, que são as cross rates, conceito de taxa spot, muito importante no nosso mercado de câmbio. Como calcular o valor de reais de outra moeda que não seja o dólar? Por isso é importante entender a paridade, né? Qual a diferença entre taxa nominal e taxa real, né? Vamos falar do PPC, né? Qual a diferença entre mercado primário e mercado interbancário? Qual a diferença entre câmbio manual e câmbio sacado? Então, até o próximo vídeo do câmbio descomplicado, né? Não é complicado, é descomplicado. E eu espero você para a próxima aula, ok? Um grande abraço, até mais.